Sejam todos muito bem-vindos ao 14º SENAED, Seminário Nacional ABED de Educação à Distância. Neste ano, discutindo a temática Ed Meets Tech. Ed Meets Tech é o encontro entre educação e tecnologia, em uma alusão ao termo usado para as startups da área da educação, as chamadas EdTechs. O objetivo deste SENAED é promover o encontro entre instituições de ensino, educadores, empresas de tecnologia, startup, investidores e governo, para que juntos possamos desenvolver soluções para a nova realidade que estamos vivendo. Os eventos da Associação Brasileira de Educação à Distância marcam uma tradição na discussão de diferentes temas e aspectos relacionados à educação aberta, flexível e à distância no nosso país. Os esforços da ABED, como sociedade científica, são no sentido de encorajar o estudo de teorias e práticas, assim como o desenvolvimento de pesquisas na busca pela excelência em educação à distância, pela ética nas relações entre as instituições de ensino, entre todos os atores do processo educativo. Tudo isto resultou na eleição da ABED pela comunidade de EAD como o principal fórum nacional para a discussão, o compartilhamento e a apresentação de estudos e pesquisas relacionados à área. Agradecimentos especiais aos nossos patrocinadores, parceiros e apoiadores pela colaboração para a realização deste evento. AulaLab, plataforma de aprendizagem digital, Canvas, Delinea Tecnologia Educacional, OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, Videofront Web Security, Webnauta, Anima Educação, Cubos, EAD Laureate, Santos Júnior Consultoria Educacional, Cruzeiro do Sul Virtual, Escola do Sebrae de Formação Gerencial, Future Education, Universidade Paulista Unip e Web Aula. Um agradecimento a todos e a cada um por estarmos juntos nesta oportunidade. Informo também a todos os participantes que os certificados do evento serão disponibilizados no site do 14º SENAED, onde poderão fazer a avaliação do evento e, em seguida, a emissão do certificado. Teremos também, no final das atividades de hoje, um sorteio de convites para inscrição no 24º CIAED, Congresso Internacional ABED de Educação à Distância, que será realizado no período de 3 a 7 de outubro de 2018, na cidade de Florianópolis. Neste momento, então, chamamos para compor a mesa de abertura deste evento e para dar as boas-vindas a todos, professor Frederic Michael Lito, presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED. Senhora Paola Sicarelli, da Cubos. Professor Carlos Fernando Araújo Júnior, da Cruzeiro do Sul Virtual. Secretário Henrique Sartori de Almeida Prado, da SERES MEC, Secretaria de Regulação e Supervisão do Ensino Superior. Senhor Carlos César Lenusa, da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E
senhor Leonardo Cazu dos Santos Serikawa, da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Neste momento, passamos a palavra para o professor Frederico Lito fazer o seu pronunciamento e dar as boas-vindas a todos nós. Boa tarde e bem-vindo todos para nosso Seminário Nacional, o segundo evento anual da ABED em importância. O principal é nosso Congresso Internacional todo ano em setembro ou outubro. Este ano o Congresso será realizado em Florianópolis de 3 a 7 de outubro. E a boa notícia sobre o Congresso é que nunca tivemos tantos trabalhos científicos submetidos competindo para o lugar de apresentação no nosso Congresso. Esse ano foram 526 trabalhos e normalmente só temos espaço para 220, 230. É difícil achar auditórios ou centros de convenções suficientes para abrigar o Congresso da ABED hoje em dia, com 2.000 pessoas assistindo, 60, 70 exibidores, universidades oferecendo conteúdo ou procurando parcerias, etc. Então, bem-vindo ao nosso Seminário Nacional, que normalmente é um evento menor, sem estrangeiros. Talvez o professor Romeshowski aqui e eu são os únicos autênticos estrangeiros que participam. O resto são todos produtos nacionais e discutimos problemas nacionais e soluções nacionais. Não tem apresentação no seminário de trabalhos científicos para poder discutir mais os problemas nacionais. Então, seja bem-vindo a uma associação sem fins lucrativos, independente, composta de professores, de instituições, de empresas, e de assim esse grupo forma uma comunidade, escolas públicas e privadas, universidades públicas e privadas, empresas, órgãos do governo, por exemplo, as Forças Armadas são grandes usuários de educação à distância, e o sistema S, que desde os meados do século passado usam educação à distância, rádio, TV, correspondência, etc. Temos uma revista extrema boa qualidade internacional, e vocês estão todos convidados para contribuir. Além do Congresso e do Seminário, temos um terceiro evento que a ABED inventou, chamado Dia Nacional de Educação à Distância. Não é comemorativo de coisíssima nenhuma, a gente só queria celebrar. E a gente conseguiu, não somente uns 15 anos atrás, conseguimos com que os Correios do Brasil emitiu um carimbo para carimbar os selos no Correio Brasileiro, e acho que este ano, ou no ano passado, conseguimos com que a Câmara dos Deputados aprovou 27 de novembro, invenção da ABED, do Dia Nacional de Educação à Distância. Então, todo o país, ninguém viaja, todo mundo congrega nas suas comunidades locais, troca de cartões de visita, e a gente espera que se forma amizades profissionais e mais fortes ainda pessoais, porque um dia seu câmera de TV vai quebrar, eu teria muito prazer em emprestar a minha câmera para você não parar de produzir seu curso de educação à distância, e outro dia você empresta para mim. Então, essas reuniões locais de um dia só são extremamente importantes, porque as pessoas mudam de um emprego para o outro, ou dentro da mesma comunidade geográfica, ou não. Vai para nosso site também, você nunca viu tanta informação em bom português sobre como fazer educação à distância. Temos um repositório, que já está quase indo para 10 anos. Não é um repositório, desculpe, é um referatório. Um referatório de recursos educacionais abertos. Referatório significa que esse lugar não tem o conteúdo útil em educação, mas tem os links para os
repositórios. Então, por exemplo, quantos anos atrás foi? Há uns bons 15 anos atrás, o Ministério da Educação gastou 100 milhões de reais na época para promover e custear a criação de recursos educacionais abertos por empresas e universidades, e aquele material que está no site do MEC, domínio público, passe do professor, etc., se pode achar indexação parcial, não está completa, porque agora é vasta quantidade de informação disponível gratuitamente para todos os níveis de ensino e aprendizagem. Também temos grupos de interesse. Tem o grupo de produtores de hardware e software para a educação à distância. Tem grupo de interesse em teoria pedagógica de educação à distância. E assim em diante. Vai para o site da ABED, esses grupos estão lá, entrada aberta nos grupos, e se você quer promover a criação de um novo grupo, é só falar com a nossa equipe administrativa para isso. Então, o site realmente é uma fonte extremamente importante que deve ser bastante explorado. Também estamos honrados em ser visto como uma das entidades representativa da classe de pessoas que trabalham e instituições que trabalham em educação à distância. MEC frequentemente convida a ABED para indicar pessoas para grupo de trabalho. Os conselhos de saúde que estão tendo conselhos profissionais de saúde estão tendo muitas dificuldades tentando usar a educação, ou tentando não usar a educação à distância, e nós tínhamos sido convidados para participar de várias audiências públicas e sessões com eles também. A diretoria atual da ABED vai terminar seu mandato no próximo ano, fim de 2019. Então, até o fim desse ano, a formação de novas chapas está em aberto. As eleições seriam em abril e maio do ano que vem. Se você já está participando há alguns anos nas atividades da ABED e quer entrar mais violentamente na administração da organização, por favor, leve isso em conta. Todas as informações serão publicadas no nosso site. A ABED também tem acordos assinados com o Conselho Internacional de Educação à Distância, com a Rede Europeia de Educação à Distância, com a Organização de Estados Americanos, com a Associação Latino-Americana de Educação Continuada. Isso é uma área que eu chamo a atenção muito maior do que ensino superior à distância. Daqui em diante vai ser educação continuada para pessoas que já têm o diploma técnico ou bacharelado ou mestrado até doutorado. Todo mundo vai ter que atualizar seus conhecimentos. Ok? Então, fica alerta a isso institucionalmente e vamos contribuir para que essa vasta população, no Brasil, 70 milhões de pessoas trabalhando no mercado de trabalho, e eles precisam de educação à distância para ajudá-los a crescer. Também a ABED, nas últimas semanas, está procurando formar um convênio com uma organização que eu conheço desde a década de 90, o Global PeaceNet, que é um grupo de pessoas que querem usar a educação para aumentar paz e não violência no mundo. Então, eu convenci eles a começar a usar a educação à distância para penetrar, qual é a palavra? Capilarizar o ensino disso para escolas do primeiro e segundo grau, com a ajuda de educação à distância. Podemos fazer cartazes que os professores podem download e imprimir localmente em escolas primeiro e segundo graus, etc. Estamos procurando instituições públicas e privadas da nossa comunidade que querem colaborar com isso, porque a ABED tem seus recursos tanto limitada, mas se sua instituição tiver interesse nisso, por favor, tem duas pessoas representando a organização, Alan Dubner e André Rezende. Pode levantar, esses dois senhores representam a organização, fala com eles hoje ou amanhã, obrigado, se você quer sua instituição colabora com isso.
Já falei sobre o congresso em outubro. Vamos ter o lançamento do novo censo estatístico de educação à distância acadêmica e corporativa no Brasil. Só que este ano, diferentemente do ano passado, quando a edição em papel custou 700 páginas, era bilíngue, inglês e português, e o miolo com os dados numéricos. Agora, os dados numéricos vão ficar no web, mas todo mundo presente no Congresso receberá umas 20, 30 páginas dos comentários, análises feitas pela diretoria da ABED e da professora Bettina Fonstad, que organiza isso. Vamos distribuir um novo livro, de uma nova pedagogia para a educação à distância, do professor holandês, Tjeerd Plomp, que estará conosco. Acho que ele vai dar um mini curso também. É um sujeito esplêndido, muito camarada. Vocês vão gostar da presença dele. Isso seria o livro traduzido. E vai ter lançamento de pelo menos 10 ou 12 livros novos feitos por brasileiros aqui no Brasil. Eu acho que está na hora da gente pensar em reinventar a educação à distância no Brasil. As novas cabeças no Ministério de Educação, no INEP, CAPES, SERES e CESU, nos últimos 1 ano e meio, têm demonstrado uma mentalidade aberta, realmente, em relação à educação à distância. Agora é a hora das instituições públicas e privadas aqui presentes pensarem como experimentar com novas estratégias pedagógicas, tecnológicas, para sair do molde engessado por causa desse excesso de regulamentação que durou até agora. Agora, os obstáculos estão quase desaparecendo, talvez totalmente desaparecendo, e agora a responsabilidade é nossa de reinventar a educação à distância em novos formatos. Tem muitas oportunidades, então, para criatividade e modelos pedagógicos. Eu não consigo ler, é muito longe. Ela quer que eu pare, então, você viu? Respeito. Estou terminando. A fuga das melhores cabeças no Brasil. Estou lendo nos jornais, a Veja teve um artigo sobre isso. A maior, acho que é 4.000 por ano. 4.000 por ano, jovens brasileiros formados em universidades estão fugindo, procurando melhores oportunidades em outros países. Está na hora de reduzir isso, melhorando o nosso próprio aprendizagem, ensino-aprendizagem aqui. Então, por favor, vamos inovar para segurar essa turma aqui. Quero agradecer também à equipe da ABED, a professora Bia, a Alessandra, Ariadne, Maurício e Oséias, que fazem com que a ABED anda e faz suas coisas. Gente, boa jornada hoje e amanhã e fiquem em contato. Vocês são muito importantes, porque profissionais que não são membros ativos dentro da sociedade científica da sua classe profissional realmente não estão em nenhum lugar. Obrigado. Tchau, tchau. Desculpe, professor Lito, mas ele, com a educação à distância, tem muito que compartilhar conosco. Mas o tempo nos impede de aproveitar de todo esse conhecimento e essa experiência nessa área. Eu peço licença para comunicar e já agradecer a presença da professora Cleonice Herren, da CESU, que vem representando o professor Paulo Roberto Monteiro Baroni, da CESU-MEC. Muito obrigada, professora, por estar aqui conosco. Neste momento, eu convido a senhora Paula Sicarelli, da Cubos, para nos dar as boas-vindas também. Boa tarde, sejam bem-vindos ao 14º SENAED, EdMeets Tech. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os presentes, ao professor Lito e a toda a equipe executiva da ABED, aos associados e patrocinadores, por tornarem possíveis encontros como este. Quero agradecer ao MEC por juntar-se a nós nesse SENAED, que dá início a uma nova fase na ABED,
e é um passo importante para a educação no Brasil. Em 2017, no CIAED, nós criamos o Conselho de Inovação da ABED, com o objetivo de promover a inovação tecnológica, sim, mas principalmente com o objetivo de promover a inovação na maneira de pensar, promover a quebra de paradigmas e a mudança de mindset, não apenas na educação à distância, mas na educação como um todo. Até porque eu, pessoalmente, acredito que não existe mais essa separação. Foi-se o tempo em que a educação era presencial ou à distância. Hoje, o aprendizado acontece de maneira tão homogênea que não é mais possível classificá-lo dessa maneira, mesmo porque o conceito de distância mudou. Hoje, a internet aproxima as pessoas. Muitas vezes a gente se sente mais próximo de amigos que estão a quilômetros de distância do que os que estão aqui do lado. Se a internet aproxima as pessoas, a educação feita através dela deveria ser chamada de educação sem distância. Precisamos quebrar paradigmas como este e repensar juntos um modelo que faça sentido para o mundo em que vivemos hoje. Nas últimas décadas, houve muita inovação tecnológica na educação. A lousa ficou smart, a lição está no Moodle ao invés do caderno, e o EAD é feito pela internet ao invés da correspondência. Mas o que realmente mudou no modelo? Eu lembro da época em que se sonhava com o que seria possível fazer com um computador por aluno. Hoje, nós temos um computador por aluno. E o que a gente faz com ele? Muitos professores proíbem o uso na sala de aula. O mundo mudou, as pessoas mudaram, e a era do individualismo e consumo desenfreado está dando lugar à era do consumo consciente, da economia colaborativa, da experiência do cliente e das organizações exponenciais. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar e de fazer educação. O objetivo desse SENAED é promover esse encontro, para que juntos possamos desenvolver soluções para a nova realidade em que vivemos. Soluções que sejam escaláveis e que possam ser repetidas por todas as instituições, e não pequenas iniciativas de apenas algumas instituições, como o que já temos hoje. Como se diz no mundo das startups, precisamos pensar em soluções que sejam disruptivas, repetíveis e escaláveis, para melhorar a experiência de aprendizado de todos. Recentemente, eu postei em alguns grupos de educação que eu participo uma tirinha do Armandinho, que alguns de vocês até já devem ter visto. Mas ela é mais ou menos assim. O pai pergunta para o filho: então, você quer mudar o mundo sozinho? E o filho responde: eu não estou sozinho. Nós só estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. O principal valor de um evento como este não são as palestras, uma vez que elas poderiam estar disponíveis na internet, o que provavelmente vai acontecer, porque com certeza a gente vai colocar os melhores momentos nas nossas redes. O grande valor desse evento é a troca de experiência, conhecimento e colaboração entre nós. É reunir os espalhados. O objetivo do 14º SENAED EdMITSTEC vai ser alcançado se todos nós sairmos daqui amanhã com uma nova visão sobre educação, com pelo menos uma ou várias ideias para começar a implementar logo na segunda-feira, mas principalmente se sairmos daqui reunidos. Portanto, por favor, conversem, participem, colaborem e aproveite para fazer muitos contatos e parcerias. A ABED está sempre de portas abertas a todos e o EdMITSTEC é de vocês. Obrigada. Neste momento, convidamos o professor Carlos Fernando Araújo Júnior, da Cruzeiro do Sul Virtual. Boa tarde a todos, a todas. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje, nessa abertura desse evento tão importante, com o mote da tecnologia,
bastante importante dentro desse momento de expansão da educação à distância, do novo marco regulatório, e na posição de um representante de instituição de ensino superior privada, pensando na qualidade do ensino, eu gostaria de fazer algumas reflexões hoje, onde nós estamos há 1 ano e 8 dias da portaria 11, né, que no ano passado trouxe uma nova regulamentação para a educação à distância. Fruto de mentes abertas, como colocou o professor Lito no MEC, possibilitou a expansão, possibilitou um novo momento para a educação à distância para todos, instituições públicas e instituições privadas. Mas ela trouxe aí uma expansão sem precedentes em número de polos. O Estado de São Paulo, no mês de maio, fez uma matéria onde mostrou que o número de polos saiu de 6.500 polos para mais de 15.000 polos cadastrados, um aumento de 133% no número de polos. Ou seja, as instituições estão crescendo, a oportunidade de ensino superior está sendo ampliada. Mas ainda há uma visão, talvez entre as instituições privadas, do polo como um ponto de venda e um polo como uma extensão da universidade. Acho que temos que atentar para isso, que o polo como uma extensão da universidade, com atividades de ensino, pesquisa e extensão, é uma visão mais ampla e que permite uma educação à distância com maior qualidade. No âmbito dos modelos pedagógicos, esse novo momento da educação à distância também trouxe inovações. Nós temos muitas instituições com novos modelos semipresenciais, híbridos, embora a legislação não fale sobre esses modelos, as instituições estão fazendo, principalmente por demandas das áreas dos cursos de engenharia e de saúde, onde modelos como esses são bastante bem-vindos. No âmbito da qualidade, gostaria de chamar a atenção para o artigo que o professor Belchovski escreveu, onde ele mostra, não sei se todos tiveram oportunidade de ver, onde ele mostra a questão da qualidade dos nossos cursos de educação à distância no Brasil, onde existe lá uma reflexão que os nossos alunos de muitas instituições, de grandes instituições, se formam em instituições com o conceito ENAD 2. Temos que pensar como nós podemos melhorar esse tipo de coisa no panorama nacional. Isso me chama a atenção, talvez, para a gente repensar os referenciais de qualidade de 2007, que dentro desse novo modelo de expansão, dentro desse novo modelo onde a tecnologia cada vez mais é importante, nós devamos rever os referenciais de qualidade dentro desse novo contexto, e eu pessoalmente me coloco à disposição, junto com a ABED, até já conversei certa vez com o professor Lito, outras instituições, eu tenho certeza, têm iniciativas nessa área e poderiam, junto com a ABED e o MEC, rever esses referenciais de qualidade dentro desse novo contexto. Ainda temos, dentro da legislação, alguns embrólios, não é? Embora tenha havido flexibilidade, a questão da autorização dos cursos 100% online, pelo menos até o primeiro semestre, não havia sistematização desses processos no EMEC. A portaria número 23 de 2017, dezembro, trouxe uma restrição para as atividades presenciais nesses modelos chamados híbridos e semipresenciais, no nosso entendimento, colocando uma restrição talvez desnecessária. Entendo talvez quais teriam sido a pretensão dos legisladores, mas imaginamos que fixar 30% no máximo as atividades presenciais prejudica a flexibilidade do modelo pedagógico. E coloco também, aproveitando a presença do professor Henrique Sartori, a portaria 401, que é do governo anterior, que permite às instituições ofertarem cursos da educação tecnológica, que
embora permita, nos deixa as instituições numa dificuldade com os conselhos estaduais de educação, porque eles legislam nessa linha. Então, a ABED tem trabalhado em conjunto com o MEC nesse novo padrão para a educação à distância, nesse novo momento. Tenho certeza que é um trabalho conjunto que vai frutificar cada vez mais dentro desse evento e principalmente no evento de outubro. E eu coloco aqui essas reflexões para hoje e também para o próximo evento. Tenham todos um ótimo evento e muito obrigado. Convidamos, então, o senhor Leonardo Cazul dos Santos Serikawa, da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Boa tarde a todos. Antes de começar, eu gostaria de saudar os colegas da mesa, o professor Frederico Lito, presidente da ABED, Paula Scarelli, da CUBOS, professor Carlos Fernando, da Unixul, o diretor de Educação à Distância da CAPES, professor Carlos César Lenusa, e o nosso secretário de Regulação do Ensino Superior, professor Henrique Sartori. E, por meio dele, eu gostaria de saudar também o nosso ministro, Rocieli, que muito tem colaborado com a OAI. Enquanto representante da OAI, eu gostaria de deixar um fraterno abraço do nosso secretário-geral, professor Paulo Speller, que foi também secretário de Educação Superior do MEC, e que tem um carinho especial pela educação superior e também pela educação à distância. O nosso diretor também, Rafael Calu, ele manda lembranças, né, pediu para deixar as portas da OAI abertas para futuras colaborações, pois a OAI, enquanto organização internacional, que tem entre as suas matérias principais a educação e em si a educação à distância, nós valorizamos muito iniciativas como essa, né? Então, nós não vamos nos furtar nunca de apoiar essas iniciativas que, de alguma maneira, trabalham para a expansão da educação superior e da inclusão social, que é o nosso foco principal e um dos principais problemas da nossa região. A UEI, ela tem um compromisso já há bastante tempo com a educação superior. Nós temos o Centro de Altos Estudos de Estudos Universitários, o CAEU, que hoje, desde 2008 até hoje, já formou aproximadamente 20 mil profissionais à distância, né, em parceria com 12 instituições da região ibero-americana, da Espanha, do Chile, outros organismos internacionais, como a Flaxo. E eu gostaria de chamar a atenção para esse número, porque 60% deles foram professores, né? Isso é um indicativo interessante, pois nos mostra que a educação à distância ela é uma ferramenta, e ela tem sido uma ferramenta muito buscada pelos nossos profissionais para capacitação. Isso é um bom indicativo, pois demonstra que estamos no caminho certo, oferecendo cursos de boa qualidade, oferecendo cursos que realmente trazem atualização e que causam impacto não só na vida do profissional, enquanto valorização, mas em termos de ensino e aprendizagem, porque impacta na formação também dos seus alunos. Então, aí se contenta com esse resultado que alcançou nesses últimos 10 anos, né? Esse ano o CAEU faz 10 anos, e eu não poderia deixar de ressaltar isso, né? Um centro que, alinhado com os nossos princípios, entre eles a questão da flexibilização da oferta à distância, que nós acreditamos que, principalmente num país como o Brasil, que tem dimensões continentais, a educação à distância ela não é uma alternativa, ela é uma necessidade. Né? Se a gente quiser realmente atingir as metas do PNE, a gente realmente tem que investir em educação superior. E nisso eu queria também parabenizar as séries, né, o MEC, pela ousadia de lançar o novo marco regulatório da educação à distância, pois ela não trouxe só uma flexibilização, né, uma simples desburocratização. Né. Eu queria tomar as palavras do professor Cury, né, o nosso conselheiro Cury, que ele fala que, na verdade, esse marco ele é um processo de expansão qualificada do ensino superior. Né? Nós já atingimos, nossas instituições presenciais já atingiram patamares interessantes de qualidade e que não podem mais se cercear do direito
e do dever de expandir a sua qualidade. Para isso, necessariamente, a gente tem que abrir as portas, tem que criar ferramentas e estratégias para que elas possam atingir populações em níveis mais elevados, em escalas maiores, né? Nós nos reservamos o direito, né, de impedir que outras pessoas tenham acesso à educação por várias questões, que não a vontade, o desejo de se formar. Acho que a gente acaba assumindo a responsabilidade pela decadência da qualidade da educação. Acho que a gente tem que ser ousado, sim, nesse sentido. Acho que a gente tem que investir. E a gente, enquanto Organização de Estados Ibero-Americanos, nós acreditamos que essa é a alternativa mais viável para esse momento, né? Um momento que a gente vive conturbado, o país, que nós passamos por cortes, e que a educação à distância ela vem também para reduzir esses custos e ampliar o impacto. Então, eu queria deixar essa ressalva e dizer também que nós não só acreditamos, mas também temos investido muito nessa discussão. Recentemente, em abril desse ano, nós tivemos uma discussão no México, né, o Seminário de Reformas Educativas Ibero-Americana, onde o principal fator que foi colocado para a questão da não formação continuada é a questão de tempo, né? As pessoas não têm mais tempo de se deslocar, de passar muito tempo dentro de uma sala de aula, né? Então, as pessoas estão realmente buscando alternativas que permitam a elas uma capacitação, aproveitando tudo aquilo que ela tem disponível hoje, que é o recurso tecnológico. Então, a gente também a UEI tem abraçado essa causa, tem se colocado à disposição também para cooperar com o MEC, né? E aí eu já deixo a nossa abertura, o nosso convite ao secretário Henrique para conversarmos sobre a possibilidade também da UEI estar ajudando na construção desses modelos de acompanhamento e avaliação. Acho que, enquanto organismo internacional, nós temos várias ferramentas que permitem o intercâmbio de conhecimento para a gente também trazer e aportar novas ferramentas, novas estratégias que são já implementadas e validadas em outros países, como a Espanha, Portugal, México, e que têm alcançado bons resultados, né? Sem mais delongas, que eu não quero tomar o tempo dos demais colegas, eu queria mais uma vez agradecer e desejar a todos um excelente evento. Obrigado. Eu agradeço a compreensão e, nesse momento, eu convido o senhor Carlos César Lenusa, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Senhoras e senhores, cumprimentando Frederico Lito, presidente, cumprimento os demais integrantes da mesa que nos cederam, mas em especial, semana passada, mesmo com a agenda apertada, que nós estamos aí com alguns projetos sendo finalizados e editais bastante puxados, a gente conseguiu pelo menos participar aqui da abertura com um tema bem importante para as questões da BED, da qual, inclusive, participei do congresso do ano passado, e foi o maior pleito que levei para dentro da CAPES. Mas, antes disso, eu gostaria de falar um pouco do trabalho que nós estamos fazendo na educação à distância pública, através da Universidade Aberta do Brasil. Professor Lito, quando nós assumimos a diretoria, nós pegamos um status da Universidade Aberta do Brasil de 2 anos e 4 meses sem oferta de novos cursos. Dos nossos, à época, 500 polos, somente 230 polos ativos, e praticamente fechando as portas do importante projeto público, e que, por consequência, pertence a todos nós, independente da natureza jurídica das instituições, que é a Universidade Aberta do Brasil. E eu não tenho nenhuma dúvida que esse esvaziamento do projeto um pouco tinha a ver, e continua tendo, com a enorme resistência da academia ainda na modalidade. O projeto Universidade Aberta do Brasil é desenvolvido com as universidades federais, universidades estaduais, universidades públicas. E temos, dentro das universidades públicas, o professor Lito nos deu o prazer da sua presença no Encontro Nacional de Polos que realizamos no sul no Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado, desse ano, e viu os representantes de polos do Brasil inteiro, o entusiasmo que eles andam. Bom, mas a decisão desse ministério foi de retomar a Universidade Aberta do Brasil. Eu participei, inclusive, naquela
jornada, vi uma apresentação da ABED que falava da oferta pública, da desoferta pública, levando em conta exatamente o censo e os estudos da INEP que relativizavam, e não poderia ser diferente, do ano de 2016, o fechamento de 2015 e ano de 2016. Tenho certeza que nesse congresso vocês vão se surpreender com os números da oferta pública, porque somente entre os 3 últimos meses de 2016 e o ano de 2017, nós pulamos de 34 mil para 204 mil alunos ativos na Universidade Aberta do Brasil. Tínhamos 230 polos. Hoje nós estamos, até o fechamento do edital desse mês, com 790 polos em todos os estados brasileiros. Pulamos de 106 para 114 universidades públicas participantes. E no dia do professor, vocês devem ter acompanhado, e no dia 28 de fevereiro, o ministro ainda Mendonça Filho, hoje acompanhado pelo ministro Rossielli, lançamos mais um edital da Universidade Aberta do Brasil com 100 mil vagas. Então fecharemos o ciclo com 300 mil vagas, em quase 800 polos ativos no Brasil inteiro. Mas o fato que me trouxe aqui é anunciar a portaria 132, dando notícia de que a ABED, por solicitação da Diretoria de Educação à Distância da CAPES, vai fazer parte do grupo de trabalho dos mestrados profissionais à distância e dos doutorados à distância. Nós não temos dúvidas, de que será um processo árduo de discussão, professor Lito. Vocês têm um parceiro, desde o ministro, vocês têm como parceiro a atual filosofia e o pensamento do Ministério da Educação. Creio que falo por todos nós, Sartori, quando falamos que nós não podemos reconhecer no Brasil 2 tipos de educação. Educação de primeira ou de segunda qualidade. Nós não aceitamos isso. Mas a resistência é muito forte, professor. Então, eu acho que já foi um grande avanço. Primeiro, sair a portaria regulando a necessidade da educação à distância nos mestrados e nos doutorados. Depois, a nossa luta dentro da CAPES, onde o professor Abílio Baeta Neves é um grande parceiro de criação do grupo de trabalho e não ter só as instituições públicas nesse grupo de trabalho representadas. Agora, nós sabemos que o processo é um processo de discussão que será árduo, porque o modelo da pós-graduação brasileira, ele não está sob o comando da CAPES, embora estando na CAPES. Ele está através dos democráticos fóruns, mas das suas áreas e dos conselhos superiores. Então, de alguma maneira, nós vamos ter que encontrar um caminho que todo esse avanço que nós estamos lutando para que ocorra, dos mestrados e dos doutorados, não fiquem presos à burocracia pública. E aí, a condição da participação da ABED eu acho que é muito importante. E o maior argumento que nós tivemos desde o lançamento da portaria no Ministério da Educação, ainda com o ministro Mendonça, é que como vamos virar as costas para os mestrados profissionais, para os mestrados acadêmicos, para os doutorados à distância, se nós, dentro da DEDCAP, somos o maior exemplo de que isso funciona. Nós temos os profs, prof. Física, prof. Matemática, os mais antigos, prof. História, todos eles com conceito de 5 a 7. E eles são numa modalidade híbrida, preferencialmente de educação à distância. Então nós experimentamos o modelo e o modelo funciona. Se o modelo funciona, não há mais o que ter resistência. Então, aí um conselho. Pensar no mestrado, inicialmente, porque é uma cadeia, ninguém acha que poderia começar já com doutorado, se quer ter passado por um estágio mínimo de mestrado. Mas começar um mestrado à distância, que exemplos podemos seguir? Olhem para o Brasil, olhem para os profs que já existem. O prof. Matemática fechou 10 anos de atuação, professor Lito. Prof. Letras e o prof. Matemática. Prof. Matemática com nota 5, prof. Letras com nota 6 da CAPES. Nós já temos exemplos no Brasil que deram certo, utilizando a metodologia. Por aí que eu acho que já seria um bom sinal para começar toda essa discussão. Que nós não vamos querer ela demorada. Nossa portaria dá 90 dias para que se apresente, que se regulamente. A partir
partir da semana que vem, nós já começaremos a expedir os convites para as instituições das portarias para que estabeleçam seus representantes. E ainda na primeira quinzena de julho, pretendemos fazer a nossa primeira reunião de trabalho. E a partir daí estaremos, então, num período curto de produzir esses instrumentos internos dentro da CAPES. Mas se isso é positivo e queremos muito o apoio de vocês, por outro lado também, professor Lito, e falo no seu nome, em nome de toda a diretoria da BED, queremos também que os senhores sejam nossos parceiros para o combate a uma verdadeira máfia que se instalou no Brasil, de venda de cursos de mestrados e doutorados não reconhecidos. E esse problema é um problema grave. Alguns estados da federação já montaram CPIs dentro das suas assembleias regionais. Essa discussão já avança dentro do Congresso Nacional. O secretário Sartori nos convidou, acho que não faz nem um mês isso, dentro das instâncias da CAPES, para ver, olha, a situação está tomando uma proporção desenfreada, mas se por um lado vocês têm um aliado dentro do Ministério para fazer a coisa bem feita, nós temos que começar a combater, e combater de forma muito efetiva, essa criminalização da educação. Porque aqueles que são contrários apontam para esses. Olha aí, esses cursos de mestrados que vocês querem, que faz uma parceria com uma universidade lá de fora, muitas vezes, uma parceria, quem conhece a legislação sabe, que é uma parceria de qualificação profissional, e vende a ideia de que está com um mestrado. Outras, então, pior ainda. Dizem que tem, não tem reconhecimento e vendem. E nós tivemos a infeliz situação de um estado da federação onde nenhum, nem dois, nem três, professor. Foram 45 municípios de estados até agora que têm profissionais que passaram em concursos públicos e que apresentaram essa documentação como titulação para aprovação. Olhem o tamanho do problema. Então, sim, vamos trabalhar e trabalhar forte para os mestrados à distância. Já começamos isso. Vocês fazem parte dos trabalhos e do grupo de trabalho que vai discutir essa situação. Por outro lado, contamos com o auxílio de vocês de não embarcarem numa canoa furada e, mais do que isso, iludir pessoas naquilo que legalmente não é possível. Muito obrigado. Agradecemos e, neste momento, convidamos o secretário Henrique Sartori de Almeida Prado, da Secretaria de Regulação e Supervisão do Ensino Superior, para nos agraciar com suas palavras no encerramento deste momento. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Eu sei que aqui existem inúmeros docentes, professores, professoras que adoram motivar seus alunos em sala de aula. Agora é minha vez de fazer isso com vocês. Posso? Que bom. Mas eu vou parar por aqui, senão a gente vai se dar mal nessa conversa, né? Professor Lito, muito obrigado pelo convite. Parabéns por mais um seminário nacional que a BED assim patrocina. E agradeço o convite em seu nome, né, de todos os que compõem esta associação, em nome também da professora Rita, que está aqui, como sempre, muito solista, ao nosso diretor da CAPES, Carlos Enusa, que fez agora uma manifestação bastante contundente, mas importante e necessária, que também vou falar um pouquinho sobre esses assuntos. Ao professor Carlos Fernando, da Unixul, muito prazer em revê-lo sempre, a estimada Paola Sicarelli, da Cubus, o senhor Leonardo Serikawa, tá certo, Leonardo? Né? Da Organização dos Estados Ibero-Americanos, e aos nossos queridos colegas das séries que estão presentes, tanto a Joana, nossa coordenadora geral de Educação à Distância, como o nosso querido professor Rubens Martins, chefe de gabinete das séries. São duas pessoas que seguram a minha onda, né? E quando a gente pensa muitas coisas e, ao mesmo tempo, designa
não somente as nossas tarefas e atividades, mas ali tomam conta muito bem das funções que nós ali temos no dia a dia. Bom, o professor Carlos mencionou que nós hoje fazemos um ano, basicamente, da portaria número 11. E no dia 29 de maio, mais precisamente, o decreto 9057 havia sido publicado, né? E foi um decreto que nasceu bastante, digamos assim, com muitas esperanças e, ao mesmo tempo, muitas incertezas. Eu me lembro que a primeira vez que eu participei, a convite, estando nas séries de um seminário da ABED, creio eu, foi na cidade de Fortaleza, salvo engano, e aonde ali nós ainda estávamos trazendo algumas das novidades que poderiam acontecer. E nós fizemos um compromisso, né, que iriam acontecer, estariam por acontecer e que, de fato, elas foram apresentadas. Um movimento de coragem, um movimento que impulsionou muitas mudanças, que tem impulsionado, mas, ao mesmo tempo, também tem trazido muitas reflexões que, no processo de uma construção de uma norma como essa, por vezes passa batido ou, às vezes, não dimensionado. Mas, entre tudo e quer dizer, acredito que foi um momento muito importante. E estamos vivendo um ano desse novo marco, dessa nova história para a educação à distância brasileira, não em matérias de conteúdo, de currículo, mas também em matéria de posicionamento institucional, de vocação e, ao mesmo tempo, de desafio de novas tecnologias, ferramentas, metodologias que vão sendo apresentadas. Alguns pequenos dados aí que eu acho que são importantes nós mencionarmos. Lá atrás, antes do 9057, nós tínhamos quase 400 IEs com credenciamento de oferta de educação à distância, dentro das 2.700 à época, né? Hoje nós temos um pouco mais do que 3.000 credenciadas e 571 IEs que ofertam educação à distância no Brasil, né? Então houve um crescimento bastante considerado em um ano, de pouco menos de 400 para mais de 570, sendo que dessas 570, 4 estão aí exclusivamente, fizeram a opção de seguir a educação à distância. Isso merece uma salva de palmas, né? E, obviamente, dentro desse espectro, né, nós temos hoje ainda um número bastante frente aos credenciamentos presenciais, um número acanhado, que não chega perto aí do seu quinto de instituições, mas que traz um novo momento, né, ou pelo menos que acena essas questões. É óbvio que hoje, se atrás, pré-9057, e obviamente pegando todo aquele arcabouço que o 5622 trouxe, né, de novidades para aquela época, de possibilidades de construção, e agora nós apresentamos, acredito que sobretudo, uma fase que a concorrência, que a diversidade de atores, que a diversidade de instituições se apresenta, né, assim para a educação à distância. Isso é muito bom, né? Mas ainda temos desafios importantes, desafios interessantes, que fazem com que sempre nós possamos aprimorar nossas práticas regulatórias com um olhar de parceria, com um olhar de incremento para a modalidade e, sobretudo, olhando, né, o passado no retrovisor, mas não ficando preso a ele, né? Isso que é mais importante. Hoje, as séries, a Secretaria de Regulação e Supervisão do Ministério da Educação, eu não tenho dúvidas. Ela está preparada para pensar diferente, sim. Ela tem pensado diferente através dos seus servidores, dos seus colaboradores, dos seus dirigentes, que a educação à distância não é uma ferramenta, ela é mais do que isso, ela é uma modalidade, ela é uma prática e ela é transformadora. Ao passo de que nós temos possibilidade de agregar, como o Leonardo mencionou, né, crescer nas metas do PNE, através da educação à distância, para que nós consigamos chegar a níveis ainda, ou a um nível ainda não alcançado de oferta e de inserção de jovens e adultos na educação. Obviamente, eu não vou me externar muito,
mas eu gostaria de mencionar algumas questões que são importantes e que serão, né, panos aqui das palestras, dos workshops, dos treinamentos nesses dias de seminário, né? Bom, foi falado aqui a questão dos polos, a consulta, ou pelo menos a portaria 23, ao artigo 100, especificamente, da questão dos 30%, né? Dos cursos 100% online, a questão da sistematização. E eu digo que cada passo tem a sua hora. E, obviamente, a hora chegou. Né? Não vou apresentar nada aqui agora. Né? Podia falar, mas estamos sim trabalhando na sistematização da oferta dos cursos 100% à distância. Estamos sim trabalhando no aprimoramento da portaria 23. Estamos sim trabalhando também no aprimoramento da portaria 370. Não sei se você... Estou falando muito de número aqui, que é fácil falar número, ninguém lembra. Né? Mas da portaria 370, aquela portaria que deu credenciamento prévio a muitos processos e instituições que estavam ali esperando, né, uma visita e, obviamente, a sua oferta sendo assim autorizada. E essa é uma atualização, digamos assim, dessa portaria, mas, sobretudo, um reconhecimento daquelas instituições que já estão credenciadas, que já vivem o seu mundo acadêmico, a sua oferta e querem se inserir na educação à distância. E, sobretudo, a portaria 370 agora, ela também será ampliada, né, com base naquilo que nós já experimentamos, deu certo, e vamos avançar um pouquinho mais. Né? Algumas instituições ficaram de fora, outras não puderam abrir polos no quantitativo necessário ou esperado, algumas ficaram restritas às questões das vagas ou dos seus cursos, e isso será objeto de correção. E é importante a gente verificar quando que nós lançamos algo, dá certo e podemos avançar, avançamos. Né? E a questão, obviamente, que é nos colocada, né, como um grande desafio e que eu tenho enfrentado com muito gosto, é um embate que acontece hoje, né, no Congresso Nacional. Um embate em relação à oferta dos cursos, né, à distância para a área da saúde. Queria fazer uma pergunta aqui para vocês agora, se me permitem. Estou terminando, 3 minutos. 2? 3, tá bom. Né? Quantos aqui lecionam? Levante a mão, por favor. Lecionam, dão aulas, cursos, fazem currículos. Quantos aqui já estudaram na educação à distância? Essa pergunta o professor Lito vai anotar o nome de todo mundo agora. Né? E quantos daqui são da área da saúde, especificamente? Ótimo. Perfeito. Eu fiz essa mesma pergunta numa audiência pública que eu fui instado a participar, onde pessoas, né, que não defendem a oferta de educação à distância por questões inúmeras, mas que ali, naquele momento, nós não tínhamos ninguém da área da saúde que oferta ou que trabalha na educação à distância, nós não tínhamos um docente em educação à distância, e nós não tínhamos nenhum aluno da educação à distância. E o que eu quero falar isso para vocês? Se nós queremos defender as nossas bandeiras, nós temos também que estar nas frentes de batalha. E por isso que eu convoco e insto não somente a ABED, mas todos vocês a acompanhar esse debate. Porque senão só uma voz falará por nós, e é uma voz que não estará do nosso lado. Então, o que eu quero dizer isso? Eu não estou do lado da saúde ou do EAD, eu estou do lado da educação. Eu estou do lado da inclusão, estou do lado da oportunidade de jovens e adultos têm para mudar as suas vidas. E, obviamente, que todos os cursos que estão sendo formatados e que foram, ainda assim, apresentados na modalidade EAD, na área da saúde, por exemplo, passam por uma criteriosa avaliação, um criterioso projeto pedagógico de curso, um criterioso credenciamento, a formação devida dos seus professores. E como o Carlos Lenusa colocou agora há pouco, e colocou esse cenário, né, de que, infelizmente, nós temos que trabalhar com isso, muitas pessoas se apoiam no errado, no ilícito, para poder fazer a sua detratação. Né? Então, quando nós estamos de um lado unidos, fortes, nós conseguimos vencer. Eu tenho ido a todo e qualquer convite que me façam, né, ou que enviem as séries para poder participar desses debates. Felizmente, no último eu não pude ir, uma questão nobre,
nasceu meu terceiro filho, né? Mas eu pedi licença e pedi para, né, o professor abonar a minha falta. Mas o que acontece? Nesse caso, nós temos sim inúmeros problemas na regulação. E eu gostaria de antemão e de em primeira mão colocar aqui para vocês que é uma orientação alinhada já com o ministro Mendonça, o ex-ministro Mendonça, e alinhada agora com o ministro Roscielli, nosso ministro da Educação, que em julho nós estaremos lançando, essa campanha já está formatada, pronta no MEC, uma campanha nacional de supervisão, onde nós iremos combater os ilícitos, apoiar as instituições que assim ofertam a regularidade, para que nós possamos, sim, sempre apoiar aqueles que estão do lado da educação. E essa é a nossa mensagem. Agradeço, professor Lito, reconheço a sua batalha, de todos da ABED, e estamos deste lado para fazer que uma educação melhor ao país e que o país possa se desenvolver através dela. Muito obrigado a todos e tenham um bom seminário. Obrigado. Agradecemos todos os professores e autoridades que participaram desta abertura, um momento de aproximação, de reflexão, que nos motiva a compreender o momento que estamos vivendo e o nosso papel neste momento.